alguma coisa diferente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo ou assistindo o Manda para o Jurídico. Meu nome é Paulo Samico, sou gerente jurídico de uma grande empresa, faço às vezes de LinkedIn Top Voice lá no LinkedIn e também estou junto de líderes e fundadores trazendo uma associação global de advogados corporativos aqui para o Brasil, a ACC Brasil. Mas uma das minhas qualidades e adjetivos que eu mais gosto de enfatizar é que eu sou um ouvinte assíduo do Manda para o Jurídico, o podcast que desjuridica o juridiquês e que, sinceramente, pode ser um slogan, mas é verdade. É o único podcast que você consegue ouvir até o final. E eu trago para vocês um exemplo pessoal do podcast no dia a dia profissional, de como me ajuda a me desenvolver, de como realmente faz parte da minha estratégia de lifelong learning. Podcast serve para você definitivamente se desenvolver, coletar insights, conhecer pessoas diferentes e se divertir. Por que não se divertir, né? Quem disse que o mundo jurídico precisa ser engessado? E o Manda para o Jurídico há 100 episódios, e é por isso que eu estou aqui, nessa grande festa, nessa grande comemoração. Não é algo habitual um podcast jurídico pegar essa irreverência, de alguma forma contagiar o público como o Manda faz, atingir 100 episódios, né? E vocês imaginam como é que está o meu nervosismo agora e como é que eu estou empolgado na condição de fã de estar liderando essa frente. Então, trago para vocês essa experiência de que chamem um podcast para chamar de seu, né? Usem preferencialmente o Manda para o Jurídico, né? Que é o que a gente realmente estimula e quer levar para toda a comunidade jurídica brasileira. E eu prometo a vocês que essa edição 100, essa edição especial, ela vai ser um pouquinho diferente. Obviamente, não focada em mim, mas focada nos 3 grandes astros que conduzem o Manda para o Jurídico a 3 episódios. Então, eu não tenho o carisma, a desenvoltura de Rodrigo Ávila, também não tenho os brincos esvoaçantes, a eloquência e o estilo de Natália Dias, e nem tampouco estou trajado com ternos bem cortados, de alfaiates do oeste europeu, como o nosso queridíssimo Pedro de Regina. Mas eu vou pedir agora para o Felipe abrir a câmera e apresentar os 3 que estão hoje do outro lado da bancada. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Rodrigo Ávila, como vai? Uma salva de palmas. Esse cara é muito bom, Só gente. isso. Eu tô melhor agora, pô. Que eu ouvi isso tudo que você falou e tá um pouco diferente pra mim mesmo. Eu tô sentindo que eu tô... Agora que eu não tô mais liderando a mesa, digamos assim, tá um pouco diferente pra mim. Mas tô muito bem, Samico. Obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite em estar aqui. E vamos tentar fazer... Vamos fazer uma edição diferente, especial e muito louca, eu tô achando. Eu confesso, gente, que pela primeira vez, de verdade, em 100 episódios, eu tô nervosa. Porque eu não sei o que vem. É, verdade. Eu tô sabendo que vem umas perguntas e eu tenho uma memória péssima, então eu já tô um pouco nervosa. Então, assim, tô nervosa hoje pela primeira vez. Vocês vão ver uma podcast nervosa. Eu queria dizer que a introdução do Samico foi aqui, ó. Nota 10, nota 100. Arrasou, mandou muito bem, tá contratado já. Pô, muito bom, muito bom. Não podia ser diferente, que o Samico é nota 10, tá sempre com a gente aqui, agregando, fazendo comentários super pertinentes no grupo que a gente tem, que ele dá feedback super construtivo pra gente aqui no Manda pro Jurídico. Então não poderia ser outro convidado, outro entrevistador hoje, na verdade, aqui na condição de entrevistador que o Samico. E vamos começar, porque o pai tá sempre preparado. Pode mandar pergunta. Maravilha. Ó, pra quebrar o gelo, deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica. Não precisa explicar não, já manda. Manda logo. A gente preparou algumas curiosidades, algumas perguntas para os 3 aqui adivinharem a resposta certa. E eu vou fazer aqui uma espécie de ranking, né? Para ver quem é que realmente tem a melhor memória em relação a esses 100 episódios do Manda para o Jurídico. Mas antes, deixa eu perguntar para os 3. Qual é a palavra que define toda essa trajetória de 100 episódios, começando por você, Natália Dias? Me diz em uma palavra o seu sentimento em relação a essa conquista. Pra mim é inacreditável. Assim, do fundo do meu coração. Eu não imaginava que quando a gente começou a pensar nesse projeto, com todas as variáveis, eu não imaginava mesmo
que ele fosse se desenvolver da forma como ele se desenvolveu. É uma Que ele palavra. fosse... Mas eu sou podcaster e eu sou... Errou, E eu Eu sou queria saber. A palavra inacreditável, 2 pontos. a Deixa eu bonita explicar. que dá aula de comunicação e fala sobre assertividade, tá aqui não sendo assertiva porque, gente, eu estou emotiva hoje. Eu sou... Meu ascendente é aquário, eu tô emotiva, mas pra mim é a palavra que é inacreditável. Aquariana nata. Senhor. Sou eu? Cara, eu acho que a palavra é encontros. O Manda Pro Jurídico é uma série de encontros felizes, seja eu e o Pedro e a Nath na pós-graduação, eu e a Rebeca em tempos de escola ainda, e que acabou agora se tornando não só uma amizade, também como uma sociedade, assim como a gente. Você também, a Júlia, que entrou mais recentemente. Eu acho que a palavra é encontros acho que o nosso grande propósito aqui é potencializar esses encontros para que as pessoas possam ouvir nossas conclusões e, de repente, pescar alguma coisa do que a gente possa colaborar na vida profissional dessas pessoas. Pedrão? Eu acho que é mudança. Porque é uma mudança de perspectiva que a gente traz no Manda Pro Jurídico, sob o ponto de vista da advocacia, não trazer um ar professoral no YouTube, porque ninguém nunca tinha feito o que a gente fez antes, de trazer conteúdos de forma leve, de linguagem acessível, com convidados que vêm aqui e compram a nossa ideia, também não vem aqui para fazer palestrinha. Então o cara vem aqui para poder... Ele entende o mecanismo do Manda Pro Jurídico, que é comunicar o direito de forma acessível para todos, que não só que tramitam e que transitam no direito. E mudança das nossas rotinas, mudanças porque a gente teve que estabelecer processos de gravação que a gente não tinha, naturalmente, como na nossa carreira de advogado. Mudança de se mexer para trazer convidados interessantes que a gente, de repente, na nossa rede pessoal tinha, mas não acessava. Seja porque no dia a dia do corre do dia a dia a gente não tinha tempo, tinha vergonha de entrar em contato, tinha, sei lá, alguma objeção para não estabelecer um contato mais perto com aquele nosso convidado. E é isso tudo Manda Pro Jurídico proporcionou a gente. Além da gente estar junto, de a gente gravar, debater, brigar, discutir, rir, chorar, enfim, fazer tudo que a gente precisa fazer para fazer o Manda Pro Jurídico chegar hoje no 100º episódio. E, Pedro, isso é perceptível, né? Falando como ouvinte, toda terça-feira eu ali realmente me sintonizo para poder ouvir o episódio. Assim, naturalmente, como a minha vida ela é super corrida, nem sempre eu consigo parar para assistir. Mas ouvir, assim, eu ouço atentamente e vibro quando vocês vibram aqui, dou gargalhadas quando vocês também ficam aqui nessa loucura que é maravilhosa de ouvir. E definitivamente não teria eu certamente acho que todo ouvinte vai concordar comigo que seria totalmente diferente se fosse outras pessoas ou se de repente essa dinâmica, essa harmonia, esse tempero que só vocês três conseguem traduzir. Sem mais delongas, a gente vai começar agora a nossa dinâmica de hoje. Poxa, que você ia falar dito isso. Dito isso, já vem. Eu tô preparado no meu roteiro. Não me atrapalhe. Mas já que você me atrapalhou, deixa eu te falar uma coisa que você não vai adivinhar nunca que eu vou falar nesse momento. Porque eu não vou pedir pro nosso ouvinte, pro nosso espectador, ter cuidado com o meu desejo de tropeçar. Mas eu vou pedir para você seguir o Manda nas redes sociais. Bom. Curta, comente, compartilha no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no Spotify. No Instagram e no LinkedIn é mandaprojurídico.pdc, não é isso? TikTok. O TikTok também, aí, tá vendo? Eu sou estagiário, gente. Alguma coisa eu vou errar. Mas Então- é isso mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, e aí é endereçada para os três. Como tem pessoas que vão ouvir, vamos usar cada vez mais a voz. Então, eu sei que vocês estão empolgados, mas não gritem. Para a gente definir quem vai responder primeiro. Eu tô me sentindo um passo a repasso Não, agora. Eu também, Também eu é já tô aquela coisa, né? Não adianta responder primeiro e responder errado. Vamos Sim. tentar uma tentativa só para Perfeito. dar Tá, beleza. Dinâmica, beijo dinâmica. pro amigo, exatamente. No Atento. pergunta número 1. No primeiro episódio do Manda Pro Jurídico, a Natália é a primeira a se apresentar. Em sua apresentação, ela puxa um assunto descontraído. Qual é esse assunto? Assunto descontraído. Mas, porra, mas aí é pergunta de prova de concurso isso aí, né? Eu achei difícil também. De assunto descontraído. Gente, É imagina um boteco. É um É o boteco. Pardilo. Pardilo, Ponto vou dar pro o Rodrigo. Pardilo. Eu vou dar dicas Mas vamos porque... ponderar aí, porque o Samico Eu tava deu uma desconfiando dica. que era isso. Deu uma dica. Não, Mas- eu dei uma dica e falei que era um boteco. Pra quem nunca Beleza. ouviu a história, o Pardilo foi o bar onde a gente... Onde tudo começou. Onde tudo começou. Onde a gente
ficava lá após aula ou, de repente, durante a aula. Pra tomar Depois de algumas impérias. Pra molhar a palavra. E aí tudo começou, a ideia surgiu. Acho que nossa relação começou lá, né? Eu acho linda essa história, gente. A gente já contou tantas vezes, mas eu acho tão bonita a coisa do... Como é que... As pessoas perguntam como surgiu esse podcast. Eu acho que elas imaginam assim, a gente se encontrou numa reunião, estávamos tomando um café, e aí falávamos sobre uma grande operação de M&A que estava ocorrendo, e pensamos, por que não vamos comunicar isso ao público? Não, gente, a gente estava bebendo uma cerveja de qualidade duvidosa, num boteco de qualidade duvidosa, tendo assuntos, usando termos de qualidade duvidosa, e aí surgiu essa ideia. Foi mais ou menos por aí mesmo. Mas, tem uma história boa do Pardilo com o Pedro. Uma vez o Pedro ele comeu 16 salgados no Pardilo. Não, eu vou contar essa história. A história começou o seguinte: existiam 2 bares na saída da FGV. O El Pardilho era um deles e tinha um outro do outro lado. O do outro lado tava chamando a galera do LLM de tributário. É verdade. E dando cerveja pra eles ficarem lá e se estabelecerem lá ao invés de pro El Pardilo. O que o El Pardilo fez? Falou, ó, faz o seguinte, ele chegou pra mim, e eu acho que o Rodrigo também tava, ele falou assim, ó, toma uma cervejinha aqui com a gente e pode comer os salgados. Aqui eu vou te dar o salgado, uma cervejinha, vocês ficam aqui com a gente. Eu falei, pô, beleza, tranquilo. Aí ele falou, não, o salgado é por minha conta. Só que esse dia eu não tinha almoçado. É um daqueles dias que o Pedro percorre o Rio de Janeiro inteiro e fala mal do Eduardo Paz. E aí eu comi 16 salgados. Obviamente que nos outros dias a gente voltou pro bar, porém o dono não ofereceu mais salgado de graça. Acabou ali a cota, né, do cara. Mas ele conseguiu o que ele queria, que era fidelizar esses 3 clientes. Inclusive, até hoje, propagamos a palavra do El Pardilo para onde vamos. Olha isso. Estudante da FGV que faz algum curso na FGV que fazemos... FGV Candelária. Virou ponto turístico. Vai no El Pardilo, tira uma foto, manda pra gente. Saudades. Verdade. Olha, ainda sobre o primeiro episódio, a segunda pergunta tem total relação a ele. Então, fechem os olhos, façam uma retrospectiva e viajem no tempo para lembrar como vocês estavam vestindo lá. Como é que vocês estavam trajados? Eu de terno, com certeza. Pedro de terno. Com certeza absoluta. Mas aí eu vou reivindicar, porque foi fácil pra eles. Um tava de terno, outro de blusa social. O problema sou eu. Qual era a sua vestimenta, Natália Dias? A Natália devia estar o quê? Blazer, Vestido. mostarda. Você é mais perto de acertar, porque... Calça jeans, calça e camisa. Não tem a menor ideia de uma Natália Não tenho a a menor Natália varia ideia. tanta Assim, eu tô roupa. sempre... Eu vario muito, assim. Ultimamente eu uso muito camisa, mas eu não sei se na época eu tava de camisa. Aí já é uma dica. Eu vou dizer, então, pra você não disser que eu agi com injustiça, não estava com camisa. Não, era camisa. É a única dica que eu dou. Eu não faço a menor ideia. E aí, vocês dois, alguma dica de como Natália... Eu diria que ela tava de calça. Calça, uma calça, uma daquelas calças coloridas que ela usa. não. Azul royal, aquela azul royal clássica que ela tinha. Eu tirei calça, tirei camisa. Vestido, pô. Mais um ponto pro Rodrigo. Pô, mas eu vou reivindicar. Não, eu já tinha falado. O primeiro que eu falei foi vestido. Meu irmão, entra Você no... falou vestido? Eu falei vestido a primeira. Entra com eu quero que o VAR, recurso. chama o VAR. Entra com recurso. Chama o VAR, o recurso tá tempestivo. Peraí, deixa eu ver aqui no meu ponto, gente. Pode eu tô com botar, um ponto chama o VAR aqui. aí. Eu queria o VAR, eu queria chamar o valor, a direção. Pode chamar, porque a primeira coisa que eu falei Você foi falou vestido. vestido? Falei vestido. Natália devia estar o quê? Blazer, Vestido. mostarda. Você é mais perto de acertar. Então, mais um ponto atribuído. Gente, eu Aliás, não- um ponto atribuído ao Pedro. Natália. E até não me agora, envergonhe. até agora eu nem sei que roupa é essa. Eu vou voltar no primeiro episódio pra ver se eu provavelmente nem tenho mais Eu essa te roupa. digo, Ah, é um vestido verde estampado. Nossa. verde estampado. Tenho essa informação. Tropicalismo Olha, brasileiro, gente, vamos lá. Eu vou ter que entrar em contato com a nossa equipe de marketing e ver que vestido é esse. Ó, Mas enfim, vamos. Então tá bom. Então a gente tem até o momento no placar. Um pro Rodrigo, um pro Pedro, Natália. Apareceu o equipe vestido. de marketing Olha intransigente. só. Eu Que tenho esse isso, vestido é até muita hoje. eficiência. E eu amo esse Não, vestido. agora tu entra aqui e vem mostrar aqui pra gente. Pode vir aqui, ó. Ô, Beca, Pode vir bota aqui. na tela. Bota na tela. Maravilha. Gente, falando em Beca, Rebeca Maia, ela sim é a verdadeira quarta integrante do Manda Pro Jurídico. É verdade. Tá? É super Maravilhosa. importante reforçar isso. Então, ao lado de Natália Dias, Pedro de Regina, Rodrigo Ávila, Rebeca Maia compõem de forma majestosa toda a estrutura que o Manda Pro Jurídico entrega para vocês toda semana. Isso é verdade. E temos também a Júlia, que agora está Nossa, fazendo parte do nova grupo. integrante. A nova Atualmente, a gente tem um quadro mais feminino do que masculino no Manda Pro Jurídico. É. Somos 3 mulheres. É verdade. Verdade. Competentíssimas. Tudo que vocês veem, a gente recebe muito elogio sobre o nosso posicionamento digital, sobre o nosso design. Gente, tudo isso não são os hosts que vos falam.
Tudo isso Não temos essa Rebeca competência. Maia e Júlia Viana. É verdade. Vamos pra próxima, então, pra ver se a Natália realmente sai aí Desse da lanterna. buraco. Olha, gente, Pois isso é é. difícil, que situação. Em relação a convidados. Qual foi o primeiro convidado do podcast? Daniel. Ah, não, aqui, ó, mãozinha na orelha. Eu ia levantei, falar, amor. Isso não vale, porque olha só, no último episódio eu falei isso aqui. O nosso primeiro convidado foi o Daniel. Então, Daniel no episódio, Brother. a gente já tinha. Em qual episódio? Que ele Dois. vai? Tinha sido 2 ou 3. O ponto é do Pedro, não tem jeito, gente. Normal. É que era amigo dele também. Pô, primeiro. Tudo Foi um amigo normal no dele. Rio. O líder continua líder. Mas foi legal, porque o Daniel, ele foi um cara que trouxe uma visão do empreendedor, né? Sim, foi perante muito legal. um podcast jurídico. É interessante que a gente entende as dores do cara e a partir daí, nós como advogados, podemos encontrar os remédios para essas dores, né? Sim, esse... Pode Não, falar. não, pode falar. Não, esse episódio é bacana por 2 aspectos. Eu acho que a gente já começou, ainda que de forma intuitiva, com uma ideia disruptiva de trazer pessoas fora do universo jurídico para isso é debater o sensacional. universo jurídico. Isso é muito legal. Porque nós, como atuantes na cena jurídica, a gente tem um pouco hábito, eu acho que está se quebrando naturalmente, de ficar muito ensimesmado, né? A gente conversa muito entre a gente e não dialoga tanto com o ecossistema. Nesse episódio, ainda que de forma embrionária, numa conversa, vamos trazer um entrevistado? Aí o Pedro falou, cara, eu tenho um amigo que tem uma história super legal, vamos conversar? E eu acho que naturalmente ali a gente já percebeu que esse diálogo ia ser constante, cada vez mais aberto. Depois disso, se vocês verem, a gente tem uma gama de convidados que eles vão desde um empresário até alguém que atua dentro do judiciário, até um entrevistado que trabalha numa empresa. Professor de oratória, já veio. Professores, assim, uma gama muito diversa. A gente trouxe uma pessoa que Psicóloga. trabalha com design, psicóloga. Verdade. Não, é assim, é legal que o episódio do Daniel, ele teve. Eu achei o podcast antes melhor do que o gravado. Vou ser bem sincero. Também achei. Porque o que a gente tava conversando ali nos bastidores, eu achei que pudesse dar um episódio melhor. Aí quando a gente começou a gravar, meio que mudou a dinâmica, a gente teve que fazer umas Mas foi uma adaptações. que- Mas foi bom É. também. O Daniel é um cara que, inclusive, também foi um dos primeiros que a gente trouxe pra transição de carreira. Porque ele é formado em direito, mas nunca atuou com direito. É verdade. Então ele já tinha essa fábrica de moda praia e tal, que tem até hoje, e aí ele trouxe essa perspectiva empresarial e nada jurídica do que Mas ele sabe faz. o que eu acho sobre isso que você comentou, Pedro? Nessa ideia do lifelong learning, a gente também se aprimorou muito. Naquela Pra época, caramba, a claro. gente ainda não sabia entrevistar. Nossa. E Eu entrevistar, era horroroso. ele é uma técnica que você aprimora. Então, na perfeito. época, a gente não conseguia levar uma entrevista. Sim. Hoje em dia, a entrevista seria muito melhor, porque a gente já conseguiria manejar aqui de uma forma mais profissional. Então, acho que a gente só Se o melhorou. TDAH Reparem- permitir, a gente consegue. Reparem que eles estão enrolando porque eles estão com medo. Nada, pode Estão mandar. com medo Vai das a próxima perguntas. vez. Mas olha, pegando o gancho, inclusive eu amo os ganchos que o Rodrigo faz. Dito isso, era essa parte que eu ia vir com o dito isso. Sim, assim. Mas enfim, vocês falaram muito de serviço, né? A advocacia ela é um ato de serviço. A gente está sempre a serviço de alguém, a serviço de alguma instituição, o que demonstra a nossa necessidade de trazer a visão de fora. Afinal de contas, a advocacia ela não é um fim em si mesmo, né? Nós concordamos com isso. E falando em serviço, aí é que eu trago o gancho para a próxima pergunta. O Manda Pro Jurídico ele passou por diferentes cenários. Querendo ou não, várias instituições e parceiros ajudaram o Manda Pro Jurídico ser o que ele é hoje. Qual é o número do episódio que foi gravado? O número do último episódio que foi gravado no primeiro estúdio. Posso fazer... eu sei. Eu acho que eu sei. 12? Não, Eu diria 18. não. Não. Natália? Deixa eu tentar fazer uma conta aqui. Vamos fazer o seguinte, cada um dá um número e Isso. o mais próximo ganha. Tá. Tá. Deixa eu tentar fazer uma conta de... A gente tá no 154. Posso dar uma Eu dica? diria... Antes de você dar a sua Pode. resposta? Tá entre 12 e o 18. Porra, mas aí tu Não, aí não. Aí vai puxar agora outra vez. Esse juiz aqui tá tendencioso. Mas olha só, ela Gente. pode Pô, errar. mas ela podia mandar um 47, sei lá. Ela fica longe pra Gente, cacete. eu tava fazendo as contas, estamos no episódio 100. Não vem com esse O papo que tu ano ia tem falar 15, 54 não. semanas. Aí são 54 episódios de estúdio tal. Eu tava fazendo Mas peraí, você tá falando o conta primeiro aqui. no novo ou o último no antigo? O último no antigo. O último Último no antigo. Ó, o número do último episódio que foi gravado no primeiro estúdio. 17. Errou. Agora não tem mais VAR, porque vocês têm mais uma chance. Tá, então é o 14. Errou. Cara, eu achava que era o 12, porque eu sei que o da Carol Coutinho é o 13. Não, Então, 13 é a sua próxima?
Vamos no 13, então. Errou. Não, mas agora... 16 agora, tá bom? 15. 15? Aí, ó. Não podemos agora chamar o VAR. Eu jurava que a Carol Coutinho era o 13. Passa ou repassa do Celso Portiolli e Natália saiu da Mas é o lanterna. da Carol Coutinho, né? Eu não tenho informação, meu ponto não botou a informação. Ele botou só a informação do episódio número 15. Vou pesquisar aqui. Vai Não, próximo. Boa. Bom, a próxima pergunta. Sobre o que o primeiro episódio gravado sobre o que é o primeiro episódio gravado no segundo estúdio. No segundo estúdio? Ah, eu ansioso. Esse é o nosso ansioso. Precoce. Aí, ó, já bateu. Eu vou deixar aqui, eu tava vendo, queria ver o negócio. Cara, eu acho que é a entrevista com a Carol Coutinho. A ponta do Rodrigo. Toma! O Aqui, poder ó. do marketing jurídico nas redes sociais com Carol Coutinho. Inclusive, Carol, Volta aqui. vem pra cá, vou te mandar uma verdade. mensagem. Carol é maravilhosa. Essa Tá no menina. Rio agora, né? Tá no Voltou Rio. pro Rio. Ah, tá morando aqui? Tá. Aí, ó. Vamos fazer um 3.0 com ela. A gente aproveita e fala da vida dos outros aqui também, entendeu? Sem medo de ser feliz. Tá morando no Rio. Ela tá escondida aqui, Tá né? casada. exatamente. Tava sendo intimada lá em Recife. Carol Que Coutinho. isso? Carol Coutinho, uma influencer do meio digital como Samico, enfim. Olha, a próxima pergunta, ela versa diretamente com um dos integrantes, mas não acho que ela é enviesada. Por quê? Porque a gente falou do vestido, Sim. né? Então não é muito complicado a gente direcionar para um de vocês. Prestem atenção. Em que episódio Já tem esse aqui. o nosso querido Rodrigo Eu sabia. Ávila aparece loiro? Sabia. Antes dessa resposta, eu quero falar uma coisa. Vamos pro comercial. Eu fui extremamente contra esse ato de rebeldia, esse ato de transgressão, esse atentado à estética. Eu fui contra e eu falei, Rodrigo, eu não vou associar minha imagem a você dessa forma. Eu sei qual- eu sei Mas muito, eu fui vencida pela amizade, pelo carinho, pela sociedade. Mas assim, digo até hoje, fui contra. Não sei o número. Dito isso, fica louro, cara. Eu tenho que fazer recesso forense aí, se Só quiser. no carnaval, hein, gente? Por Carnaval, favor. recesso forense, claro, com uma responsabilidade profissional mínima. Isso. Foi o que eu fiz. Eu fiquei depois do Natal, pra não destruir minha família, né? Aí do Réveillon fiquei louro, aí no Carnaval eu tava com a cabeça raspada. Mas o Manda pro Jurídico também é defensor da diversidade. Se quiser, pode. Exatamente. Agora, o episódio é do Spotify. Não, eu preciso do número. Número? 67. Não. Não, foi menos. Do Spotify é 53. Não é esse, não. Posso Quare- pra todo mundo. Tá. Pra depois não chamar o ar. Mas por que então? Espera ela falar, depois tu Tá, fala. beleza. Tu sempre vai responder, tu vem aqui. Não, peraí que eu ia dar a dica. Mas espera, vai lá, Natália. É o episódio 42. Não. Então vai, agora tu pode Agora falar a vai. dica aí. É o número menor do que 42. 37. Não. Não, 17 do Bruno Feigas, 38 é do Samigo, 39 é Spotify. Não. Pô, então é... Então, 28. Não. Não, é mais. É mais. Mas... 41. Não. 2. Não, é menos de 42. É, menos 40, 42. 40. 40. É Eu 40? sabia que eu sabia que 54 era muito. Ó, atualmente, atualizando o nosso placar. Rodrigo tá com 3 acertos, Pedro tá com 2 e Natália tá com 1. Ainda bem que eu sou mais bonita. Não podemos ganhar tudo nessa vida, não é mesmo, Natália Dias? Próxima pergunta. Qual o episódio do Manda pro Jurídico? Essa é legal, assim. É um episódio que eu assisti, tá? Esse eu não ouvi. Porque definitivamente eu precisava entender um pouco mais desse contexto na época. Estava estudando sobre o que estava acontecendo. Era um burburinho muito interessante no meio jurídico, não brasileiro, mas sim em escala global. Qual é o episódio do Manda pro Jurídico com mais visualizações? O do Johnny Depp, que é o K13. A resposta ela não está vinculada ao número do episódio. Se tivesse, você estaria errado. Mas é do Johnny É o Depp. Johnny Depp? É o do É Johnny o Depp, 14, então? É o 14. Ah, é o último. Esse aqui é o último antes de mudar. Aliás, conta pra gente um pouquinho da tua estratégia de memorização. Como é que você Ele é muito bom decora nisso. os números, Ele é Rodrigo? muito bom Porque isso nisso. sempre me deixa com muitas perguntas. Cara, quando eu ouço. assim, é um pouco mais fácil pra mim, porque quem elabora o roteiro sou eu. Então, no mínimo, eu tenho uma noção geográfica na minha cabeça ali da cronologia, né? E aí, pô, por exemplo, a gente vai fazer um roteiro específico, que aí tem um tema que eu acho que pode linkar com alguma coisa pra até convidar as pessoas a ver o antigo.
Aí eu anoto, cara. Eu deixo guardado no bolso, só isso. Não tem muito mistério. Eu não sou tão brilhante assim. Ninguém é tão brilhante assim, em regra, né? É só questão de... Sempre tem uma estratégia por trás. Faz todo sentido. Mas é engraçado. Uma coisa interessante de falar sobre esse episódio... obviamente que a gente, todo dia a gente entende um pouco da dinâmica do que é estar exposto na internet. Eu, Pedro e Rodrigo, a gente nunca tinha se exposto anteriormente. E hoje em dia, até o presente momento, a nossa exposição se limita ao Manda pro Jurídico. Ninguém aqui faz um trabalho digital que vá além do nosso projeto atualmente. E a gente foi aprendendo um pouco como funciona a internet. Muitas vezes, assim, na marra. Muitas vezes fazendo e entendendo a repercussão. Esse episódio do Johnny Depp, ele é o episódio mais assistido em razão da polarização de opiniões sobre se deveria ou não atribuir razão ao Johnny Depp ou Amber Rose. Então, entendendo que a internet, feliz ou infelizmente, né, o jogo é jogado, funciona muito com uma ideia de polarização ou ideias ou posicionamentos muito extremos. E engraçado que o posicionamento nem veio da gente, porque a gente deu uma visão muito técnica. Vinha dos comentários. As pessoas nos comentários começaram a conversar entre si sobre quem achava que tinha razão, quem não tinha, enfim. Acho que vale como estratégia, como a percepção de estratégia. Eu acho que esse episódio foi o primeiro divisor de águas do Manda pro Jurídico. Foi. Porque primeiro ele, aumentou muito a escala de visualização do que a gente tinha até então. Sim. Porque o primeiro episódio, até este, que tinha mais visualização, se eu não me engano, foi o primeiro. Sim. Que, obviamente, era apresentação, a gente jogou para mais pessoas, a se tia, engajou que mais. A família, a tia, o primo, todo mundo vai assistir. Ele foi o primeiro. E aí, depois desse, além dele ter sido o que meio que bombou de visualização, ele foi o primeiro que também teve muita interação das pessoas, de comentário, de discussão, crítica, elogio e polarização. E eu acho que esse foi um episódio assim que a gente... Depois, assim, off, a gente parou e teve várias discussões sobre esse episódio, tipo, e aí, como é que a gente vai se portar com as críticas? Como é que a gente vai responder o comentário? O que a gente fez nesse episódio que fez ele ser muito mais visualizado do que os outros que a gente vinha apresentando até então? E a gente teve, estudou, né? A gente teve debates sobre esse episódio porque ele foi, na minha visão, o primeiro divisor de águas de episódios do Manda pro Jurídico. Eu só vou fazer, pra mim, na minha opinião, foi o segundo. Porque eu acho que o primeiro foi até o anterior. Mas não sobre essa perspectiva. O primeiro que eu acho que a gente encontrou o formato foi o do Elon Musk, comprando o Twitter. Acho que é o 12 ou 13. Ali eu olhei e falei, cara, isso aqui é um produto. O que a gente estava fazendo antes era experiência, tentativa. E o que é engraçado, né? Que é justamente o personagem que está no centro das discussões. E segue Elinho, nosso sócio. O cara é impressionante. Vou te falar, os nomes mais falados de Manda pro Jurídico, fora as pessoas que aqui frequentam, é Elon Musk, Larissa Manoela e Dora Figueiredo. Eu acho que é o top 3. E Paulo Samico. Não, Paulo Samico frequenta. Eu acho que não passa um episódio que a gente não fala do Samico. Mas olha, falando em Samico, gente, eu vou trazer aqui uma demanda individual que eu tenho certeza que alguns ouvintes vão concordar comigo. Feedback online. E é relacionado a você. Ih, lá vem. Talvez hoje você esteja perdendo os seus poderes porque você não está trajado daquela forma maravilhosa como você sempre está. Né? Seus poderes Sansão estão terra, cortou o cabelo. igual Harvey Specter. Mas o fato é que eu sinto muita falta das pílulas do Barão. Eu falei pra você essa parada. E nesse contexto de reforma do Código Civil... Sim. Aliás, nós três aqui, nós quatro, na realidade, vocês três, vão pela primeira vez vivenciar 3 códigos civis. Sim, né? sim. Porque foi o de 16, a gente viveu nele, Sim. né? O de 2002, muitos de nós Agora... também já estávamos Sim. cientes de Sim, quem éramos em claro. 2002. E agora, a nova reforma do Código Civil. Com certeza. Então, a gente precisa das pílulas. Com Por certeza. favor. Fica aí a... Voltarei. Inclusive, não tem nada a ver com o episódio, mas lanço aqui pra quem estiver ouvindo. Se quiser mandar um direct pra gente, eu vi alguns ministros criticando que a gente modifica muito a legislação em pouco tempo, ou seja, a gente em menos de 20 anos já está fazendo uma alteração substancial no Código Civil. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, não vou deixar dizer aquela aqui agora, mas eu quero que vocês me digam qual é a opinião de vocês em relação a isso. Pedro não vai dar opinião agora, porque você vai dar a opinião e a gente vai falar disso no próximo episódio. Vou falar no próximo episódio, mas o ministro, já para dar dica para você estudar sobre a resposta, foi o ministro Dias Toffoli que falou isso e foi endossado pelo Barroso. Exatamente. Maravilha.
Vamos agora passar para uma próxima Com pergunta. críticas do Flávio Tartucci, que disse que não era mudança de código de nada, mas enfim. Que, aliás, Que o Flávio é. ele deveria vir aqui. Com Muito mais certeza. bem-vindo. Com certeza. Vamos mexer os nossos pauzinhos Vamos, para o Flávio vir aqui falar certeza. diretamente para os nossos ouvintes e para Seria o maravilhoso. seu posicionamento. Próxima pergunta, gente. Sobre o que é o vídeo no TikTok mais assistido com 1,5 milhão de visualizações? É o do Rodrigo. Bati. Mas é sobre a Raquel Sherazade com o Silvio Santos, com a relação trabalhista. A gente tentou, é porque a gente tem 2 vídeos de 1 milhão. Mais de 1 milhão. É um do Rodrigo e um meu. Eu falo sobre, eu acho que é o inventário Faustão. do Gugu, do Jô Soares. E o do Rodrigo, E o do Rodrigo ele é é da o da Sherazade. Raquel? É. Então o ponto é pra você. Mas Você eu falou falei primeiro. Não, você falou segundo. Não, o primeiro foi esse. Não, mas ele falou primeiro, do Rodrigo. Aí depois você Ah. veio. Da Raquel, Ah. entendeu? Então, a gente Ah, sabe... dei a resposta antes, pô, demora. Mas... Iris ou Iris, meu amigo? É. Esse dia foi muito louco, inclusive, Samico, porque eu e o Rodrigo, a gente tava comendo pastel. Cara, isso foi muito Foi engraçado. muito engraçado. A gente tava, tipo, no meio do trabalho, assim, eu falei, caralho, Rodrigo, tô com maior vontade de comer pastel. Aí eu falei- Pô, eu adoro pastel caldo de cana, Eu né, falei, cara? você leu a minha mente, Pedro, vamos. Aí a gente desceu, tinha uma barraquinha que vendia pastel ali do lado do voo, que era uma delícia, e era caldo de cana liberado, né? Então, Era, tipo, tu come tipo, você pastel, pagava- tu vai bebendo caldo de você cana. pagava até- R$5 a mais, até você vomitar, ficava se você open bar de quiser. caldo de cana. É. E a gente tava lá comendo, e o Rodrigo, cara, olha que Brazilian louco. O Rodrigo, pô, aqui, a gente atualiza. E era uma coisa de louco mesmo, mesmo. porque assim, a gente tava conversando, sei lá, tinha acabado de postar o vídeo, a Rebeca. Aí tinha, sei lá, 100 visualizações. Aí a gente atualizava, tinha, sei lá, 1000. Aí a gente, caraca, olha só, cada vez que a gente atualizava, subia Cara, muito é assim muito o doido número. isso. Era É muito muito louco doido. mesmo, esse negócio de algoritmo de A internet rede é uma social. loucura. Do TikTok, principalmente, né? Foi outro divisor de águas. Você Dessa quer vez uma coisa no interessante? TikTok, né? O algoritmo, ele realmente é uma situação muito interessante até pra gente, né? Operadores do direito, estudar na nossa estratégia de rede social. Trazendo um pouco da visão de quem trabalha o tempo inteiro no LinkedIn, o algoritmo é totalmente diferente do TikTok. Totalmente. As pessoas que interagem ali, também elas querem um outro tipo de conteúdo. As pessoas me perguntam, a gente tem várias conversas sobre isso, né, Natália? Também já conversei muito com o Rodrigo sobre isso. Se você quer, de alguma forma, interagir no LinkedIn e ter o retorno, não adianta só você postar lá e sair correndo. O algoritmo ele te pede tempo útil de aplicativo aberto interagindo com outras pessoas. Então, quando manda para o jurídico publicar lá esse episódio especial, é seu dever comentar, curtir e compartilhar. Muito Por quê? obrigado. Porque aí você vai estar gerando seu próprio algoritmo. Exatamente. Certo? Porra, perfeito. aí. Certo. É o gancho. Quem é a gente pra contestar? Um LinkedIn Pô, Creator. LinkedIn Creator, Top Voice. É. Inclusive, faz até o jabá pra assinar a sua newsletter também. Fala aí, pô. Poder de síntese. É, pô. Poder de síntese é um produto muito especial que eu desenvolvi. Inclusive, versa muito com o que a gente também fala de confiança criativa, né? Da mesma forma como vocês três ficaram com um frio na barriga de entender qual era a narrativa, de entender para onde estava caminhando o produto, eu também passei por isso em relação à newsletter. Porque pela primeira vez eu estava ali sozinho, obviamente atrás de um nome, né? E a ideia é interessante. Eu sou um amante de newsletter, eu adoro newsletter, me atualizo muito por newsletter, não mais do que podcast manda para o jurídico, quero deixar isso claro para vocês. Mas o fato é que newsletter ajuda bastante, porque são notícias resumidas, encapsuladas, e você consegue se atualizar rápido. E aí, eu simplesmente peguei, né, a oportunidade que o LinkedIn oferece, também pelo Substack, e encapsulei ali algumas coisas que eu solto no LinkedIn mensalmente. Não, é excelente. Eu confesso que eu não sou tão assíduo de newsletter, mas a do Samir que eu gosto de ler bastante, porque conversa muito o que a gente traz como produto também, né? Então, acaba vendo uma fonte de pauta. E eu acho que Muitas um vezes. ponto super legal de falar disso é porque outro dia eu tava numa conversa com uma amiga que ela é arquiteta e o namorado dela é advogado. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tô sempre envolvida em muitos projetos. Ela olhou pra minha cara e falou, Natália, eu não sei como você conseguiu fazer direito. É a profissão que eu nunca faria na vida. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi alguém falar assim, né? Porque direito é um curso um pouco mais fácil, né? Que as pessoas veem muitas formas de atuação. Eu falei, cara, mas por quê? Ela falou, vocês têm que ficar se atualizando o tempo todo. Não tem uma coisa que se mantém. Nesse ponto, eu acho que um podcast, uma newsletter, elas são, tipo, essenciais. Exato. Porque, gente, de fato, o profissional jurídico, ele tem que ficar com... Não é um olho aberto, outro fechado. São os dois olhos abertos constantemente. Então, cara, eu adorei ele. Quando o Samico me mandou, eu falei, Samico, gênio. Gênio. Na mosca, perfeito. E, Natália, você imagina, né, a gente já saindo fora da caixinha em questão a podcast, em questão a newsletter. Imagina se você é síndico também de um prédio. Nossa. Nossa, nem fala.
Quem é o maluco? Nossa. Livre é tido com obra. Quem seria louco, hein? Tem que ser muito doido mesmo. Pedro, fala pra gente, qual é a sua experiência em ser síndico e advogar ao mesmo tempo? Cara, é uma loucura. Vou te falar que são problemas diferentes que você tem que lidar, né? Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, inclusive, aqui, lá no prédio. Tinha uma moradora lá que tava reclamando que queria fazer a poda na parte de trás. E aí, pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, você precisa pedir autorização pro Parque de Jardins pra fazer a poda. Então, você abre um protocolo lá na prefeitura, aí demora um caralhão de tempo, depois de um tempo eles dão autorização ou não pra podar, tipo, certa quantidade ali de árvore e tal, não sei o que, beleza. Aí, conseguimos uma autorização e tal, chama a empresa vai lá, cadastrado, faz a poda. Aí, sem brincadeira, tem um grupo, que eu criei um grupo lá no prédio, onde a gente fez, então, joga assuntos relacionados ao condomínio. Então, vamos podar, não vamos podar? Vamos podar. E todo mundo, beleza, então vamos podar. Legal. Aí, fizemos lá a poda e tal. Aí, um dos nossos conselheiros, inclusive, ele é juiz, ele deu lá umas sugestões de poda, isso aqui a gente fez, beleza e tal. Concluiu a poda. Passou 2 dias, não tô brincando. Veio uma mulher, outra mulher que tava no grupo. Pô, eu queria te falar um negócio sobre a poda. Falei, o que foi? Não, porque assim, eu não sou engenheiro, eu não trabalho com isso, eu tenho assim, tenho uma profissão completamente diferente, mas eu acho que a poda feita foi uma poda drástica. Porque eu comprei esse imóvel justamente pela mata, e agora tem pouca mata. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de mata. Mas assim, eu não sou especialista nem nada, mas eu gostaria que replantasse. Nossa Senhora. Gente, o Pedro, pra quem não tá entendendo, o Pedro mora num morro, assim, uma montanha, assim, tem só uma ladeira, super arborizada a parada, sabe? Porque pra gente parece mais absurdo que a gente sabe onde o Pedro mora. Não, gente, pra mim é sensacional porque eu conheço o Pedro. O Pedro não é uma pessoa extremamente paciente. Eu imagino ele lendo isso, assim. Tipo, a poda foi drástica, eu acho que a gente tem que replantar. Imagina o Pedro falando vermelho, assim. E aí ela começou a explicar, porque ela achava, porque, tipo, de repente isso pode ser ruim, porque não vai crescer do jeito que a natureza cresceria. Eu falei, cara, aí tipo, eu não respondi, obviamente, porque mesmo... Aí eu, quer dizer, não respondi naquela semana, na semana seguinte eu falei, não, então, a gente contratou uma empresa, teve coisa, então assim, eu também não sou especialista, mas a empresa podou de acordo com o que eu acredito que seja a limitação, mas eu posso ver que a gente pode replantar e tal, não sei o quê, então assim... Vou ver, te aviso. Existem demandas no condomínio que são muito loucas, porque assim, nunca ninguém vai estar 100% satisfeito. Nunca. E tem umas demandas assim, que não fazem o menor sentido. A própria pessoa fala que ela não é especialista, mas na cabeça dela, por algum motivo, sei lá qual, ela acha que teve uma poda drástica que não está de acordo com a legislação do cara que é aprovado para a prefeitura para fazer a poda. Então assim, umas coisas que... Como é que você responde uma coisa dessa, né? Mas você sabe que até puxando para o aspecto jurídico, eu lembro que na faculdade, quando a gente estuda, né, sobre condomínio edilício, então essa nossa perspectiva, que era pós-moderna e hoje em dia já está ultrapassada, de você pegar um imóvel e dividir em pequenas frações e botar todo mundo ali dentro, cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque, assim, tem que haver um nível mínimo de convergência de interesse que o ser humano tem um pouco de dificuldade de chegar. Então, assim, ser síndico é um super desafio. Meu marido, hoje em dia, é síndico de um prédio específico. E aí, às vezes, ele me pede ajuda. Eu falo, cara, eu não acredito que eu tô pagando esse pecado. Vou ligar pro Pedro aqui pra ele me ajudar. Inclusive, ontem participei de uma reunião condominial. De 6 às 8 da noite. Sextou, hein? Que delícia de sextou, hein? 6 a 8 é tranquilo, tem reunião que vara a noite, começa à tarde, vai embora. Porra, cara, é muito loucura, porque são umas demandas, porque assim, existem demandas que são pertinentes, do tipo, pô, sei lá, a mola da porta de entrada tá com defeito Faz e a porta sentido. tá batendo. Porra, legal, vamos lá, chama um cara, tal, não sei o que, beleza. Só que tem demandas que são essas, tipo assim, você não tem como resolver, entendeu? Você faz uma votação, a pessoa aprova, aí a pessoa reclama do que foi aprovado, então por que não se manifestou lá naquela hora, entendeu? Então, Exato. é uma coisa assim que, cara, você tem que saber lidar com essas diferentes interesses que as pessoas não entendem que elas estão numa comunidade. Gestão de pessoas, Tipo, né? não é o interesse dela, é o interesse do Perfeito. condomínio, que Do ainda coletivo. bota aberto, que eu nem precisaria abrir pra todo mundo votar nesse caso, por exemplo. Mas enfim. essa sua questão de resposta me lembra de 2 coisas. A primeira é em relação ao soft skill, que a gente precisa desenvolver de paciência e jamais, mesmo no âmbito jurídico, responder as coisas de cabeça quente. É verdade. Nitidamente a gente visualizou o Pedro vendo essa mensagem, Depois, né? E a outra em relação à resposta da próxima pergunta que eu farei. Excelente. O gancho, Bora o gancho. gancho. O cara ficando mestre cada do vez jogo. Eu tenho muito que mais aprender com rápido você, nisso. amigo. Olha, a próxima pergunta é: qual é o corte mais assistido no YouTube? Corte Manda mais para o assistido no YouTube. Exato. Eu acho que é o que eu falo sobre características de uma liderança feminina, um posicionamento. Acho que tem mais de 10 mil visualizações. Errado.
Então, eu vou falar uma coisa. Eu não vejo os cortes no YouTube da gente. Eu vejo o episódio inteiro no YouTube. Tá. Então, não me direciona muito pros cortes do YouTube, porque o algoritmo já entende que eu vejo o episódio sempre. Então, não sei qual é. Isso eu não vou saber. Eu acho que alguma coisa relacionada a direito de família, em que o take tá no Pedro e na Nath e tá falando sobre... Meu Deus. União estável com pessoas acima de 75 anos. Acertou. Que isso? Não, isso aí foi combinado. Acertou. Isso aí foi combinado. Acertou. Não, Que isso? Ele tava ali construindo o raciocíniozinho dele. Não, o Rodrigo... Quando eu propus essa ideia de quiz, eu sabia que o Rodrigo ia ganhar. Não, aí foi um presente. Rodrigo foi meu presente. Muito obrigado. Pra você. Goleada. 5 pro Rodrigo, 3 pro Pedro e Natália. 1. Porra, passou R$50 aqui embaixo da mesa, né? Pode falar. Mas, ó, já vou aproveitar Falou, te pagou o e almoço. enganchar numa pergunta que vai levar vocês a um momento muito recente, que inclusive versa com onde a gente está agora. Maravilha. Que, querendo ou não, nós estamos num super estúdio oferecido pela Multiplano, essa super parceria que vocês conduziram. E a pergunta é, qual é o primeiro episódio gravado no estúdio Multiplano? O número? Isso. O número? Ih, rapaz, aí que tá me no pegou. 100? 86. É alguma coisa? Não. Eu acho que não, acho que é mais pra frente. Não, se está no 100, tem mais de 10 episódios aqui. Tem. Tem. Tô querendo lembrar qual foi o último 82. no seu pod. Não. Acho que o último foi 89 no seu pod. Pode ser. E esse aqui foi Pode ser. 90? Pode ser. Natália ganhou. Boa. Pode ser. Aí, Foi uma entrevista, 89, inclusive. Nem que seja por pena. Foi com a Nina? Foi com a Nina. Foi com a Nina. Nina Talks. Nina maravilhosa. Beijo, Nina. Maravilhosa. Vamos então já para a próxima pergunta. A gente tem aqui umas 200 perguntas. O bom é que a gente tem Não pra falta- tarde inteira. Próxima pergunta. No episódio 18, onde vocês falam sobre negociação, qual país é citado como exemplo por possuir técnicas de negociação muito específicas? China. Rodrigo ganha ponto de novo, gente. Aliás, negociação é uma pauta interessante. Ela estava na pauta do nosso podcast, acho que do podcast da semana passada. Isso. Só que, enfim, a gente resolveu fazer um episódio um pouquinho mais curto naquele dia. E aí, mas a gente pode botar no mas próximo. eu acho que, inclusive, aquele texto que a gente pegou, que inclusive é da galera do Mais Que Direito, fica aí a nossa indicação para essa galera, Sim, que é um queridos. site incrível de conteúdos jurídicos e suprajurídicos, né? Mas que tem, claro, abordagem com o nosso mercado e eu uso muito eles como pauta, como fonte de pauta também. Eu queria fazer uma pergunta pro Samico, então. É porque a gente já abordou, acho que em 2 episódios, sobre questão de negociação. Você, como ouvinte, gostaria de ouvir o 3º episódio? Você acha que pode ficar cansativo ou seria interessante ouvir, obviamente, sobre diferentes abordagens sobre o tema? É porque negociação, assim, para mim envolve um universo de múltiplas, vertentes, né? de múltiplas vertentes. E eu acho que é interessante. Aí no dia a dia a gente está lidando com um público que é da advocacia autônoma, do público da advocacia corporativa, de quem atua em escritório, e até mesmo pessoas que orbitam o universo jurídico corporativo ou fora dele, que de alguma forma é impactado pelo Manda, né? Sim. Negociação a gente pode falar da situação de pedir um aumento. Sim. Como é que a gente negocia pedir um Cara, aumento? isso é uma boa. Aí, Olha que o Samico legal. é brabo, né? Eu adoro... Gente, eu falo pra vocês, assim, que eu sou ouvinte mesmo. Eu tô aqui ainda nervoso, ainda não consegui me situar onde eu estou neste momento. Porque, de fato, é uma realização. E toda semana eu ouço esses caras. Eu ainda chego pra individualmente, pra cada um deles, né? E falo assim, gente, olha, se eu estiver invadindo alguma esfera aqui, alguma ultrapassando o limite, vocês me avisam. Porque eu realmente sou consumidor do produto. E eu comento todo episódio. Você está no lugar que você deveria estar, Samico. Você é mais do que parte do Manda Pro Jurídico. Sabe uma coisa que a gente pode fazer, unindo a ideia do Samico? A gente pode criar situações aqui no podcast. Excelente. Como se um fosse o hierarquicamente superior, com poder ou não de conceder um aumento, uma coisa do gênero, uma movimentação, e outra pessoa que está fazendo... Melhor que isso, Eu eu acho acho que que tem a várias galera histórias reais pode que sugerir podia falar. situações e a gente repercute as situações, qual seria
como seriam os dois lados, o jogo de interesse de cada lado, enfim, eu gosto. Essa eu parte acho que tem histórias práticas também que eu posso trazer é aqui. verdade. Sabe uma situação que conecta com história prática? Eu vou lembrar de uma situação que a gente passou lá na Mondelez, levando em consideração treinamento corporativo. Para quem não é situado no universo jurídico corporativo, a gente tem um business partner em RH. É a pessoa de RH que atende exclusivamente o jurídico. E naquele contexto, a gente tem o Leandro Soares, há quase 2 anos, né? Leandro Soares, super referência de recursos humanos. Hoje, mais uma vez, é nosso business partner, depois desse período há 2 anos que eu comentei. E ele começou a trazer técnicas simuladas de feedback e, inclusive, de negociação. Que legal. Ele era a pessoa insuportável. Ele era o funcionário insubordinado, ele era a pessoa que fazia alguma besteira e a gente tinha que lidar dentro daquele contexto corporativo com boas práticas, com negociação, demonstrando para o colaborador que não era o momento de dar um aumento. Então, assim, acho que a negociação ela perpassa por vários níveis, entendeu? Sim. É bem legal. Quando a gente falou sobre esse tema, a gente utilizou alguns livros e para substrato, para falar sobre o episódio, mas a coisa mais importante que a gente trouxe no episódio na época é que a gente negocia o tempo inteiro em diversas esferas. A gente negocia na nossa esfera pessoal, profissional, a gente negocia a nossa imagem, a gente negocia com a gente mesmo. Então, acho um super tema. A gente pode pensar em várias formas. Eu gostei. E o advogado tem que negociar o tempo todo, né? Sim. Negociar com o juiz para deferir um pedido, Com a outra negociar parte, com o cartório para honorários. fazer, adiantar um processo, Sim, negociar com o cliente. negociar entre os Negociar escritórios. prazo com o tudo. cliente. Com certeza. Honorários com o Honorários. cliente. Essa negociação. Essa é uma negociação complicada, né, Pedro? Mas olha, aproveitando que a palavra está com você, Diga. levando em consideração as pílulas que eu tanto gosto. Voltarei, amigo. Qual foi a sua primeira pílula? E aí, gente? Rapaz. Não responda, porque essa é uma pergunta do quiz. Os outros podem responder também. Primeira pílula do Primeira Pedro, pílula. cara. A do Muito primeiro assunto, episódio. Eu não sei a primeira, mas eu tenho a que eu mais gosto. E aí, depois, quando acabar, eu vou dizer Eu qual é que lembro eu que mais quando gosto. eu trouxe, eu não avisei pra ninguém. Foi uma coisa Foi. que meio que surgiu ali no meio do caminho. Foi um negócio meio improvisado. Boa. Aí eu fiz. Aí eu lembro que a Natália comentou tal, não sei o quê. Ah, legal, não sei o que, trazer pílula e tal. Eu acho que eu vou trazer negócio de cinema. Acho que você começou a falar, vou pensar alguma coisa assim. É verdade. Eu me lembro que ela fez um comentário nesse sentido e tal. Mas o que foi que a gente Eu acho que eu sei qual que a tratei? Natália mais gosta. Você sabe? Eu amo. Qual? Tem uma que eu amo. Eu acho que a Natália mais gosta é o negócio lá de comida japonesa. Ah, que o É Pedro o trouxe. hashi. Hashi ionizado. É o ionizado. hashi ionizado. É, isso aí. É do hashi ionizado e a sabia. vaca do metaverso. Eu ia falar a vaca do metaverso. São Eu ia as falar a vaca duas, do são as A metaverso. duas. vaca do metaverso é maravilhosa mesmo. São as minhas duas preferidas. A meta assim. vaca é incrível. Metavaca. Cara, primeira pílula. Nossa, difícil essa pergunta, hein? Que ela deve ter sido bem lá densa. atrás. Bom, vamos passar para a próxima. Vai, Essa vai, ninguém boa, boa. acertou, Beleza. mas eu vou dar a resposta para vocês. Eu acho justo. É a geolocalização do funcionário. Tá, sei qual que é. Inclusive, interessantíssimo. Esse tema Tema foi muito bom. legal. Tema É. bom. Inclusive, ela fala sobre um caso que eu tive na Souza Cruz, que o seu amigo também já trabalhou lá. E eu lembro que teve uma questão que surgiu lá na época de um funcionário que alegava estar trabalhando. E a Souza Cruz, pelo GPS, ela conseguiu detectar que o cara estava no Rio Sul assistindo cinema. Resumindo, é isso. Bom, gente, ó, vou trazer mais para perto agora o quiz para dar mais uma oportunidade da Natália sair da pontuação 2, Ai, né? gente. Mas acho que vai dar certo, Natália. Confia em mim. Ele tá querendo ajudar a Ai, Natália. Ele dá dica na hora que a gente. Natália fala. Ai, gente. Agora vai lá, Natália, pra você fazer seu nome. Vamos lá. No primeiro episódio deste ano, vocês comentam sobre diversas polêmicas do mundo jurídico, né? Do universo jurídico como um todo. Quais são elas? Rodriguinho no Big Brother, que ele foi citado. Não. Polêmica do universo Polêmicas. jurídico desse começo do ano. Tenho 3 aqui. Tem... Quem me disser pelo menos uma leva o ponto. Acho justo. Tá, ou quem acertar mais, né? Ou quem acertar mais. Quem- Justo. A do Rodriguinho não foi no primeiro Pô, do começo ano. Não, do óbvio que ano, não. Big do- Brother começa depois. É, polêmica do 8 de janeiro? Putz! Ah, ponto. boa. Um Gigante. ponto, hein? É. O pai Tá é igual a chato. prova do líder do Polêmica Big do Brother. 8 de janeiro. Pegou. Polêmica de janeiro. 8 de Já me trouxe esse janeiro. episódio. Agora tem que lembrar. Se empatar, os dois que acertarem levam, gente. Porque eu lembro que eu tinha voltado de Brasília, né? Então eu tinha. Sim, eu você tinha. falou sobre isso. Eu tava em Brasília no dia 9. De 3 aqui, uma.
Pedro já Foi no gravou. mesmo episódio? Foi, tem no 3 mesmo aqui. episódio. Tá muito perto, hein, gente? Pô, É tanta coisa. Tipo, toda semana tem coisa nova, cara. Prazo não pode ser que o nem tribunal tava em recesso. Recesso Não. judiciário não é uma polêmica. vocês querem dica? Queremos. Dica. As duas pessoas envolvidas nas outras duas polêmicas são influenciadores digitais. Dora Figueiredo? Larissa Manoela? Larissa Larissa Manoela, Manoela. ponto pra você. Larissa 1 a 1, hein? Manoela. Boca Rosa? Não. Não. Boca Rosa a gente já falou bastante dela. A né? gente já falou. Eu sou muito... Não, Quem ela é falou incrível. Larissa Manoela? Eu. Rodrigo. Então ele leva o ponto. Porque Mas e o Pedro? Teve Larissa Manoela e teve... Ah, não, já falou. Não, desculpa, eu me atrapalhei Falta aqui, uma gente. ainda. Falta uma. Falta uma. É isso. Influência. Influencer. Influencer, Larissa Manoela. Não vai chegar. Não Não, sei. Não vai vir. Então eu acho justo dar ponto pros dois. E o terceiro caso é o Choquei com o Whindersson Nunes. Verdade. Boa. É verdade. É verdade. Que a gente fez uma conexão do impacto da internet nos casos, né? Gente, eu vou contar como é que eu tô me sentindo aqui agora nesse jogo. Eu não tenho habilidade pra esporte. E aí eu tava no Clube Med, numa viagem, com uns amigos. E todo mundo deu ideia de jogar vôlei. Vamos jogar vôlei, vamos jogar vôlei. Eu virei pro meu marido e falei assim, eu não sei jogar vôlei, eu tenho medo de bola. Aí meu marido, aí todo mundo ouviu e começou, não, Natália, vem jogar, vem jogar, vem jogar. Eu falei, gente, gente, eu não gosto, gente, eu não tenho habilidade. Só sei que me colocaram no meio de uma quadra de vôlei e as pessoas começavam a se desenvolver com a bola e eu ficava ali parada, estática, parecia que eu tinha medo. Ou seja, foi uma vergonha terrível. Eu tô me sentindo assim agora, porque eu não tô aqui atrasada no jogo, tentando capturar da memória. Olha, gente, a vitamina Q10 não está sendo suficiente. Eu me lembrei agora de um vídeo que você já deve ter visto no YouTube, que é uma partida de vôlei. E aí tem um líbero. Aí o nego corta, bate na cara do líbero. Aí continua. Aí o jogo desenvolve um rally dos 3 minutos e o líbero tomando porrada no chão, direto. E eles ganham ponto. E aí o nego ganha o líbero tá lá tipo morto no chão. Gente, mas era exatamente eu. Que humilhação que eu passei depois disso. Meu marido nunca mais insistiu pra participar de jogo nenhum, principalmente jogo que envolva habilidade física. Mas às vezes infelizmente. envolve muita sorte. E eu vou dar um Como a do líbero. Exatamente. Mas eu vou dar um sossego pra memória de vocês, porque essa parte de número, talvez só o Rodrigo consiga se sair melhor, mas é mais adivinhação do que qualquer outra coisa. Quantos episódios tiveram convidados no ano passado? 2023. Quantos episódios? 20. Mais. 25. Mais. Nossa. 27. Mais. 32. Menos. 30. Menos. 29. 28. Menos. 28. 28. Caramba, 28. Nossa, 28 É porque a bastante, gente fez aquele né? bloco de... A gente pegou a de toada de vários carreiras, entrevistados. Projeto E assim, Carreiras. como ouvinte, eu juro pra vocês, assim, eu amo quando tem entrevistado. Eu Vocês também. sabem disso, eu amo. Eu gosto. Mas a dinâmica de vocês três também Eu já ouvi isso algumas vezes, cara. sensacional. Exatamente. Isso é um feedback que a gente os tem três bastante. conversando, a gente se sente ali no meio, a gente quer comentar, e já que você gosta de comentar, curta, comenta, compartilha, Que entra nas redes isso? sociais. Aí, rei do gancho agora. hein? Eu não preciso de mais nada, gente. Eu tô de férias hoje. É exatamente isso, entendeu? Queria reivindicar meu ponto aí, já que eu acertei. É só verdade, pra eu constar. preciso na- anotar. Ponto. Faz sentido. Aliás, falando em ponto, me leva a número, eu preparei uma pergunta especial aqui pra vocês. Eu adoro numerologia, adoro. E vocês que estão aqui na linha de frente, vocês são 3. Né? Em relação à política, 3 foi o número de vezes em que Vargas esteve no poder. Quem gosta de história também vai lembrar disso. 3 é o triângulo, que nos leva à maçonaria. Que é essa mesa aqui também, que é Que é a triangular. mesa da Multiplan, exatamente. 3, para quem gosta de história e de religiosidade, é a Santíssima Trindade. Perfeito. Né? Também é o número de dentes do tridente de Netuno. Para Pitágoras, 3 é o número da perfeição. Olha isso. Uau! Né? Então, nós temos 3 podcasters aqui para o Manda pro Jurídico, e é por isso que o Manda pro Jurídico faz muito sucesso. Porque o 1 é unidade e o 2 é diversidade. Então, o 3 só poderia ser perfeição. E para os chineses... Microfonezinho aqui. É importante. E para os chineses, olha que legal. O número 1 representa o céu. O número 2, a terra. E também significa a perfeição, porque o 3 é a humanidade.
É a junção dos dois. Então eu vou fazer uma pergunta pra você. Não, vai, continua. Deixa eu continuar. E aí também, né? 3 é o episódio que eu faço essa pergunta para vocês. Qual foi o assunto tratado no episódio número 3? Eu acho que pode ter sido alguma coisa em relação à empresa, porque a gente tinha... Eu fiz a parte da numerologia, gente, para eles ficarem esperando algo adicional. E desconcentrar mesmo. Esse é o meu papel. A gente entrou num lado mais emotivo e reflexivo, a gente se perdeu da objetividade. É o do... Da lei dos cassinos? Não. Constituição de empresa, contrato social, alguma coisa nesse sentido? Talvez você reivindique o ponto. Peraí, mas eu falei primeiro que era alguma relação com a empresa. Holding familiar? É verdade. Não, é o caso Monarca de Solução de Sociedade. Nossa, é verdade. Esse episódio, inclusive, tinha uma pauta genérica. Nossa, gente, faz Eu tempo. amo o ar de vocês sincronizados. Faz tempo que isso aconteceu com o Monark, né? Caramba, o tempo passa rápido. É verdade, o Monark hoje em dia tá sem YouTube, tá sem nada, né? Decadência, digamos assim. Ele saiu exilado, né? Eu lembro que a gente ia gravar nesse dia, aconteceu essa parada no meio do dia, assim, todo burburinho. Foi. Falei, gente, muda tudo, eu vou fazer a pauta no metrô e vamos falar sobre isso aí. Foi um negócio meio... Foi a pauta mais urgente, assim. Eu acho que ele foi meio injustiçado, mas isso é tema para um outro programa. É. Mas falando de 3, já que a gente falou do Elon Musk, o Tesla, né? O verdadeiro Tesla, não o Tesla do Elon Musk, mas é porque uma coisa ligou. Ele tinha essa coisa que numerologia também de 3, 6 e 9, né? Que para eles eram os números mágicos. E sobre o que eu ia falar para você de perguntas, já que você falou das numerações na China, você sabe o que significa o número 4 e o número 8 na China, já que você falou aí de... Não? O 4 é morte, então na China, assim como nos Estados Unidos, o 13 dá azar e os americanos não botam, na China é 4, porque no desenho, que é o Hanzi, né, que é tipo o alfabeto deles, é muito parecido com caracteres de morte. Então eles não botam nada com o número 4 e tem essa superstição lá. E o 8 é de fortuna, de prosperidade. E então todos os palácios construídos antigamente pelos imperadores chineses tem alguma coisa relacionada ao número 8. Então dá-lhe 8. 8 neles. 8 neles. E o 8 é um número infinito também em numerologia, tipo judaico-cristã. Então verdade. também tem uma mística aí no número 8. Temos mais 10 minutinhos aqui no nosso bate-papo. Mas ainda dá tempo para algumas perguntas. Manda. Então, É contigo mesmo. dá pelo menos, se eu fizer mais umas 3 ou 4 perguntas, dá pra Natália empatar com o Pedro. Eu acho que ganhar não dá, Nath. Mas vamos lá. A gente tá no episódio 100, A gente né? vem aqui trabalhar. A cor do seu olho, A gente vem aqui. Pra começar a ajudar. Natália, qual é o nome do seu marido? Qual é o nome do marido da Natália? Natália, que é aniversário de namoro com o Diego, Natália. Exatamente. A gente tá no episódio 100. Qual foi o episódio número 50 do Manda para o Cauã Jurídico? Vise. Rodrigo realmente... Rodrigo! Eu falei quarta-feira isso. Eu sabia que ia ser equiparado ao jogo de vôlei eu ia falar na Multiplan. Que, aliás, o Cauã foi uma grata surpresa. Eu sou fãzaço do Cauã. Porque o Cauã, ele veio com, tipo, o cara do Compliance. E a galera do Compliance, pra quem é do direito, todo mundo sabe. Pô, o cara é meio burocrático, meio chato, meio quieto ali, né? Muito de interação. E a verdade é que a gente tem que estar todo mundo meio apreensivo. Tipo, cara, como é que vai ser essa entrevista com o Cauã? Será que vai ficar um negócio meio, tipo assim, pergunta e resposta, mas sem um senso de continuidade, sem desenvolver, né? Se a pessoa desenvolver Isso é muito importante, a cara. resposta, que é muito importante para um podcast, você não tem que ficar estimulando o convidado, sem você abrir a porta e ele ir embora desembaratado. E, cara, o Cauã foi muito legal, porque ele conseguiu não só entender o mecanismo, como falar, e como ele tem um senso de humor muito legal. Muito típico, assim, específico dele. Então, depois que o episódio acabar, Samico, a gente vai te contar o que aconteceu, que a gente jantou com o Cauã essa semana. Verdade. Vou contar o que aconteceu. O inimigo do chopp gelado. Mas ninguém vai saber, vai ser em off. Mais uma pergunta para vocês. A gente sabe que o Manda para o Jurídico versa muito sobre a estratégia da advocacia e do mundo jurídico evoluir, assim como as novas tecnologias. Perfeito. Mas nem sempre foi assim. Com qual convidado o Rodrigo mencionou que um cliente exigiu que a comunicação entre eles deveria ser via fax? Por exemplo, qual entrevistado eu mencionei isso? Com qual convidado o Rodrigo mencionou que um cliente exigiu que a comunicação entre eles deveria ser via O Daniel? Bruno Feigelson. Não. Daniel da B2L? Não. Tainá. Foram boas apostas. Não.
Paulo Samico? Não foi ele. Mas tá perto de mim, né? De alguma forma. Então foi o Cauã. Não. Eduardo Gil. Eduardo Gil. Eu ia falar Bruno Gelli agora. Essa história é bizarra. Fax, né? Fax já foi, né, gente? Agora, aproveitando, ó, Pedro, você teve um episódio que eu senti a sua ausência e você não estava aqui presente Foi com o Daniel, advogado amigo da Natália. Obrigado Nem fez, eu ia por falar. ter... Esse Aí ponto eu ia ganhar. Se eu computo ponto pra ele, porque ele deu a Esse eu resposta ia certa. ganhar. sem Pode ter esperar que a comportar em pergunta. dobro, eu acho, né? Não, Porque eu porque nem você não ouvi a esperou- resposta inteira, já Você não acertei. esperou ele concluir. Que ele tava com as galinhas no fundo, tá o rei do gado lá na terra. Daniel, lá, inclusive, no interior. Daniel, beijo. Daniel é um super criminalista. Super Pode- criminalista. 8 ou 9? 6. 862. 8, 6 e 2, exatamente. Bom, temos mais algumas aqui. De repente eu posso comprar os pontos da Natália e empatar com o Rodrigo. Dependendo do quanto que você pague, eu vou Eu tenho vendendo. mais 2 perguntas e depois a gente vai encerrar para um final amistoso. Juro. tá? Perfeito. Penúltima pergunta, então. Qual foi o episódio que tivemos a segunda maior visualização do canal? Boa. É o da Pepsi, cadê meu jato? Não, Da Dora Figueiredo? não. Pô, esses dois são bem vistos. São. Não sei se, de repente, aí vocês podem contestar se tem algum assunto correlato, mas não é um assunto que meu ponto colocou aqui no meu script. Mas, não. Qualquer coisa a gente recorre, mas... É um episódio com um convidado, tá? Pois é, eu tinha essa sensação. Que era entrevista. Então foi... Carol Coutinho? Não. Não, foi o... Cauã? Não. Não. Cauã foi bem também. Foi do Udo Secman. Não. Não. Posso dar uma dica? Pode. Tem a ver com ESG. O Bruno Bruno do B? TGE. Do B. Ah, acertei. Falei primeiro. Pode botar aí. Pode botar o... Gente, botar aí. e a última pergunta agora, Pedro, você pode empatar com o Rodrigo. Tá vendo? Olha que interessante, Aí ela gente. acerta. Olha que interessante. Natália, Oi? adicionou? Que isso? Eita! Tá. São legais, gente. Ok. Gente, aqui quem sabe faz ao vivo. É, tá Adicionou vendo? pergunta. Até atualizou, sabe que fez assim o telefone. Pra atualizar. Bom, então enquanto não atualiza... Ah, atualizou. Achei. Caramba. Veio aqui um... Ô, Rodrigo, você tá olhando. Rodrigo, você tá olhando. Gente, Se isso aqui é carteado, ele já tinha sido tirado da mesa. Eu tava vendo aqui, ó. Não tem ângulo, gente. Não dá. Não tem ângulo, eu tô sem óculos, cara. Tira um ponto. Eu impossível. reivindico que o Rodrigo perca um ponto. É, também reivindico esse perde dois. Fluminense daqui da competição. Porra, no tapetão aqui o bagulho. Com todo respeito à classe tricolor aí. A gente tá de cara, você é só assim, ó. Gente, Ele Eu tô só sem falou óculos. com todo respeito à clássico tricolor porque a mulher dele é fluminense. Não deve ter Não falado tem isso, não. ângulo, é impossível. Olha, pra quem tá ouvindo, só a gente não tá assistindo, gente, assim, eu tô aqui de juiz e na função de compliance que acabamos de falar do Cauã. É impossível, tá? Ele está... É impossível, é impossível. Vamos lá. Essa pergunta tem a ver com a adivinhação e com números. Então, vamos torcer pra que a Natália faça um ponto. Nem que seja por pena, gente. Vamos lá. Quantos são os episódios com entrevistas? 48. Menos. 27. Não, mais 40. 32. Menos. 37. 37. Ô, Rodrigo, essa aí, merecida, encravou do nada um 37. Pô, eu mandei 38, eu acho. Essa era a última Caralho. pergunta, mas a gente tá chegando ao final. Eu acho que é melhor a gente ir endereçando ou vocês querem mais Não, uma? vamos fazer uma coisa. Vamos Manda. endereçar Mais e essas perguntas a gente responde nos stories. Excelente. Boa, Perfeito. Então, vou encaminhar para o final o podcast de Juridico, Juridiquês, e que você consegue ouvir até o final. Gente, eu tô muito empolgado de falar esse tipo de coisa aqui. E no início do episódio, a gente pediu para que vocês dissessem uma palavra que traduzisse essa trajetória de 100 episódios, né? Nós tivemos a Natália com Inacreditável, o Rodrigo com Encontros, Pedro com Mudança. Eu vou me permitir falar a minha. Boa. A minha é Envolvimento.
tá muito claro aqui o envolvimento de vocês entre si, o envolvimento de vocês para fazer o Manda explodir, o envolvimento e o compromisso, por que não, de vocês para poder dar uma outra cara para essa transformação jurídica que a gente tanto se empenha em relação ao amor à nossa profissão. Então, a cada episódio que eu ouço, a cada episódio que eu paro para poder assistir, eu vejo o envolvimento de cada um de vocês. Hoje, o Rodrigo no mundo jurídico corporativo, Natália também, o Pedro na advocacia direta. A gente consegue ouvir e ver o amor de vocês pela profissão e o entrosamento que vocês têm. Então, assim, eu queria, assim, eu falo até emocionado, assim, na condição de ouvinte e na condição de pessoa que torce muito para vocês dar certo, agradecer pelo tanto que vocês entregam conteúdo de qualidade, conteúdo de graça e acessível para todos nós. Obrigado. Obrigado você, Samir, pelas palavras. Palavras... acho que não poderia ter palavras mais bem escolhidas para esse agradecimento. E a gente agradece, não só você, como a colaboração de todo mundo que participou do projeto, nem que seja pontualmente, no momento, com insight, interação. Eu estava conversando com o Pedro e com a Nath, eu acho que você estava aqui já, que eu recebi eu encontrei uma ouvinte nossa que está com um podcast, que usa a gente como fonte de inspiração também. E essa troca é assim, claro que ninguém trabalha de graça, ninguém está aqui por um propósito simples. A gente tem projetos maiores para o Manda para o Jurídico. Mas esse feedback assim é algo que é difícil encontrar uma quantia de dinheiro que pague o que a gente sente nesse momento. Eu acho que, assim, o que o Manda para o Jurídico ele significou para mim internamente foi, usando a palavra do Pedro, uma mudança, e usando a minha palavra, inacreditável. Porque eu ouvia muita gente, ficou um pouco na moda, e eu acho uma moda saudável, falar sobre senso de propósito, senso de propósito, senso de propósito. E eu achava, em algum momento da minha vida, que você tinha o propósito e que você perseguia ele. Ao mesmo tempo que você tinha uma paixão e que você perseguia ela. Com o Manda para o Jurídico, eu entendi que não. Pelo menos assim na minha vivência. A vida se apresenta, você começa a se desenvolver naquilo e aí o propósito surge. A vida se apresenta, você começa a desenvolver algo, você vê que você é bom naquilo e aí a paixão surge. Então eu percebi que não existe uma perseguição, pelo menos da minha parte, de um senso de propósito. A gente faz o que a gente tem que fazer, a gente trilha o caminho e aí o propósito se apresenta, e aí a paixão se apresenta. Então, acho que essa lição que o Manda para o Jurídico deixou para mim criou uma impressão digital em absolutamente tudo que eu faço na minha vida agora. Então, eu sou grata demais ao Pedro, ao Rodrigo, ao Samico, a todo mundo que faz o Manda para o Jurídico acontecer. A Rebeca e a Ju, elas são partes essenciais. Elas não aparecem aqui, por isso que a gente cita tanto elas. A todo mundo que vem participar, quando a gente era pequenininho, que veio dar uma força, todo mundo que abriu porta pra gente, que abre até hoje, o sentimento é de um agradecimento, assim, sem palavras. Pedro? Não, eu endosso essa, eu acho que, assim... Nada parece, eu nasci com o dom da comunicação, eu nasci com o dom da advocacia. Essa história é mó furada, assim. Você tem que criar o seu dom ou correr atrás do seu propósito. E é muito no sentido que a Natália estava falando aqui. Eu acho que se você não correr atrás, se você não lutar por aquilo que você quer, seja porque você é bom, seja porque você tem que fazer aquilo. Muitas vezes você tem que fazer coisas que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer porque são coisas que você tem que realizar para poder atingir seu objetivo final. Então, você ter muito claro na sua cabeça o que você quer, onde você quer chegar e contar com pessoas que possam te ajudar naquilo é muito importante para a sua jornada de sucesso e para o seu propósito de vida mesmo, para você se sentir realizado com o que você está fazendo e não frustrado por estar fazendo alguma coisa que de repente não te faz bem, que você não tem vontade de estar fazendo, que você está fazendo por obrigação. Então, também depende muito de você querer fazer e chegar onde você almeja alcançar. Excelentes palavras. Então, com os poderes a mim conferidos pelo Estado brasileiro do Manda pro Jurídico, eu declaro encerrado o episódio número 100. E você já sabe, qualquer dúvida a gente faz o quê? Manda pro Jurídico. Na semana que vem, pessoal, 101 tá aí, hein?